Estamos abrindo o episódio 66 de Papo Sem Boteco. Opiniões, filmes de pessoas que não têm certeza de quase nada sobre o filme dos Thunderbolts. Então, nós todos já assistimos a este último lançamento da Marvel, agora no ano de 2025. O filme estreou na semana passada, estamos gravando agora na noite de 6 de maio e vamos fazer esse review completo sobre o filme. Vamos falar tudo, vai ter muito spoiler, vamos entregar todos os segredos e dar as nossas opiniões sobre esses segredos, o que foi revelado, o que gostamos, o que não gostamos. Já vou adiantar que a opinião da bancada não é unânime. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Já vamos revelar, você já vai saber quem é quem. Para este debate, temos a presença do Lelê. Começando por quem é quem. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Hoje vai ter polêmica, hoje vai ter debate, hoje vai ter briga, hoje vai ter pancadaria e muita falação. Tudo que teve no Thunderbolts, asterisco e um pouquinho mais. Mas com a gurizada aqui da bancada. Fique com a gente, se acomode na sua cadeira, faça o exercício, a tarefa diária e vai com a gente na audiência. Vamos lá. Temos a presença do Vitor. Salve, Boteconautas! Sejam bem-vindos a mais um episódio saudoso do nosso querido podcast. E eu já adianto pra vocês, tem gente que tá vivendo no vazio depois desse filme aí. Fiquem com a gente, o episódio tá muito bom hoje. E temos a presença do Dodo. Thunderbolts! Oh! Opa, não é esse. Ih, foi mal. E Boteconauta, vem com a gente. Vamos acompanhar esse episódio que não tá vazio e nem no vazio. E nós estamos como sentinelas prontos para atender vocês. Vem com a gente. Muito bem, já passo a palavra no Lelê, para suas considerações iniciais. Para todo mundo, vamos tentar assim, fazer uma rápida introdução, um resuminho de 2 minutos, fazer a bola rolar. E em 2 minutos um resuminho do que achou do filme, gostou, não gostou e por quê. E nota. Lelê. Cara, eu acho que o Thunderbolts já é a grata surpresa da Marvel de 2025. Lá no nosso episódio de expectativas, volta lá e dá uma ouvida para você ver o que a gente falou de expectativas. Não era a nossa grande expectativa do ano. Os guris aqui fizeram um episódio sobre a série do Demolidor, e a série do Demolidor ficou dentro de expectativas, é uma grande série, segundo ele, segundo todo mundo que assistiu, legal. Já o Thunderbolts não era esperado ser esse filme, e foi. Foi o filme. Tem muita ação, tem um roteiro bem estruturado, tem uma história bem contada, tem personagens que funcionaram muito bem. E não sei se vocês notaram o que aconteceu quarta-feira passada quando a gente assistiu o filme. Não sei se vocês notaram, porque eu falei Thunderbolts asterisco. E do nada, não mais que do nada, a gente assistiu um filme do Vingadores. Do nada. E é um filme que merece que tenha grife. Merece esse nome. Merece esse nome. Novos Vingadores, mas ainda são os Vingadores. Nota do Lelê, 8.5. Eu falei no episódio do Demolidor e agradeci a Marvel por nos entregar uma série boa, por nos entregar conteúdo, e agora eu vou agradecer a Marvel de novo por nos entregar um filme bom. Eu vou dizer que depois de Ultimato, eu acho que junto de Guardiões da Galáxia 3, Thunderbolts é o melhor filme. O filme é muito bom, o filme traz mensagem muito importante. Para a construção do IMCU é muito importante o filme, tem uma parte muito importante. São heróis que a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que serão heróis que serão peças-chaves em determinado momento, né? Eles trazem as suas mensagens individuais e trazem a mensagem coletiva. O filme é bem dirigido, bem roteirizado, os personagens e as atuações individuais são muito boas. Acho que não tem nenhum personagem ali que seja fora de contexto ou que a atuação não tenha sido boa. E, cara, grata surpresa, muito bom, assim, ó, muito bom mesmo. Saí do cinema, assim, ó, tranquilo, feliz, depois de ter visto um excelente filme. Eu também, pra mim a nota do filme é 8,5, assim, ó, tranquilo. Eu acho que a gente acompanhou exatamente a construção, né? Pegando um ganchinho, um pouquinho do que o Leandro falou, de um novo filme do Vingadores, mas não como Novos Vingadores, como a construção do filme Vingadores mesmo, lá aquele, volta lá, 2012, se eu não me engano. Porque a gente acompanhou aos pedaços, um pouquinho, o cenário de cada personagem, né? Que integra ali os Thunderbolts. Alguns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. E depois a gente viu tudo junto
na construção e na conclusão que é o Thunderbolts. E mais, né, eu pelo menos depois que a gente viu o filme, e a gente viu o filme junto pra você que tá nos assistindo em Boteconauta, eu, o Vitor e o Lelê, a gente assistiu o filme junto. Então depois quando a gente saiu do filme, a gente foi confabulando ali, né, no off, algumas teorias, algumas coisas, e depois eu fui atrás de outras informações sobre quadrinhos, sobre como é que foi, e realmente aquilo ali foi muito bem contado, foi muito bem escrito, foi muito bem reproduzido, né, tirado de uma série de referências dos quadrinhos para o filme, ficou muito legal. Ainda tem muita coisa boa por vir, né, e o que vai vir, não é cada próximo passo vai ser parecido com o Ultimato, não, mas a gente também tem que, se souber esperar, vai ver uma construção e cada vez assim o negócio tá indo para proporções maiores e foi muito bom, uma grata surpresa mesmo. A gente segue dentro das expectativas que a gente tinha feito lá naquele outro episódio, né? Eu pelo menos disse, e quando começou o filme eu disse pro Vitor e pro Leandro que eu não tava com expectativa nenhuma. Então para mim foi maravilhoso ver o filme. Com certeza para mim eu assino junto com os guris um 8,5 tranquilo, né? Acho que num nível parecido sim com o Ultimato, talvez não com o mesmo hype, mas num nível com certeza parecido. Eu vou abrir divergência aqui dos meus colegas de bancada. Não, eu não achei o filme ruim, tá? Eu não achei o filme ruim. Eles ficaram bravos comigo quando eu teci uma série de críticas, mas eu não acho ele podre, tipo o Thor Love and Thunder, que a gente já falou aqui em diferentes episódios, que para nós é um benchmark, né? Um marco de um filme bem fraco dentro do histórico da Marvel. Não acho ele ruim como The Marvels. Eu achei ele mediano, achei ele meio sessão da tarde, assim, não esperava grande coisa e também não recebi grande coisa, sabe? Como o Lele já adiantou, o asterisco, né, que é Thunderbolts asterisco, aliás, tem que cuidar, né? Se a gente não tivesse visto o filme logo na estreia, provavelmente alguns sites teriam largado uns spoilers na minha cara, né? Redes sociais também. Gente, inclusive, que gravou o filme no cinema e estava botando os vídeos nas redes, tipo, no dia seguinte. Obrigado aí para esses FDP. Não achei, assim, achei mediano, achei se fosse assim, ó, isso foi uma das coisas que eu tava no filme, tá legal, tá ok, daí no final aquela revelação, não é Thunderbolts, é os novos Vingadores. Não acho que tenha peso, tenha emoção, tenha força, não, porque como é que tu vai comparar o peso, como é que tu vai comparar a importância dos personagens como o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor, o Hulk com a Fantasma, o Agente Americano, a Viúva da Shopee, sabe? Então. É um filme legal, se fosse, é um filme dos Thunderbolts, é um filme dos Thunderbolts. Não, os Thunderbolts, os Novos Vingadores. De forçar a barra. Pra mim, forçar a barra. E também não gostei, uma das outras críticas que eu tenho, também não gostei do vilão. Achei meio. Essa coisa, até separei uma imagem, o Lelê, se quiser mostrar aí pra nós. Essa coisa de o vilão tem um lado sombrio, e esse lado sombrio é muito forte, e ele mesmo tem que lutar contra o próprio lado sombrio dele mesmo. Nós já vimos isso lá em 1983, no Superman 3. Já tinha isso, um Dark Superman lutando. Aí tá o Clark Kent contra um Superman da escuridão, que também foi interpretado pelo próprio Christopher Reeve. Né? Desde lá de trás nós vimos isso. E já vimos em tantos outros filmes, entendeu? Pra mim não tem nada de original e acho que foi mal executado. E acho que o CGI também, então se quisesse fazer uma versão negra, é que tudo bem, tá? É o vazio, então é só uma sombra preta e os olhos. Eu achei simples demais. A impressão que eu tenho é que fizeram um CGI daquilo, não ficou bom, e aí chegou o diretor, não, apaga. Só põe uma mancha preta por cima disso aí, só põe uma tarja preta em cima, porque não ficou bom, então temos que dar um jeito. Eu acho que foi a solução que eles acharam. Então, eu tenho algumas críticas, assim, em alguns pontos importantes do filme. Por outro lado, acho que os personagens vão bem. Uma coisa que eu achei legal do filme é que ele vai direto ao ponto, tipo assim, 5 minutos do filme, tá, os personagens já estão juntos, e eles já têm que resolverem juntos uma situação lá que é de vida ou morte, são forçados a trabalhar em equipe, mesmo não querendo trabalhar em equipe, então isso é legal. Ele vai direto ao ponto, ele não enrola, ele não fica com flashbacks e apresentações, onde é que tá o fulano, onde é que tá o Betrano, onde é que tá não sei o quê. Tá aqui os caras, tá aqui os personagens. Isso é bom, isso é um ponto positivo, sabe? Acho que o humor tem alguns momentos que ele passa um pouco do ponto, mas enfim, eu falei que era para ser curto, era para ser ter 2 minutos. Essas são as minhas considerações iniciais. Vamos rodar a bola, vamos voltar para o Lelê argumentar então mais um pouquinho. Para mim ele é 6. Para mim ele é um filme nota 6. Eu vou tentar pegar cada ponto que tu trouxe e vou misturar aqui e vou tentar resolver as dúvidas que tu ficou, tá? O tema do filme. O tema do filme é
Qual a melhor maneira que eu posso dizer isso? Depressão. Porque a própria Helena, no início do filme, tá se atirando de um prédio, como se estivesse se atirando de um prédio. E, parênteses, o Kevin Feige fez um lobby e aquele prédio é de fato na Malásia. E ela, de fato, pulou e fez a cena, ela própria. Não foi uma dublê quem fez a cena. E Agora a Florence Pugh fez a cena. todo mundo tá É imitando o Tom Cruise, até a o hora que morrer um aí Tom Cruise numa... Effect. Até a hora que morrer Tom um, aí Cruise. todo mundo vai voltar a contratar os dublês, mas tá. Enfim. Então, o tema é esse. São personagens que estão quebrados psicologicamente e que precisam desse retorno, precisam lidar com os seus demônios e o fazem muito bem, assim como o próprio personagem do Sentinela, interpretado pelo Lewis Pullman, filho do Bill Pullman, né? Que, por sinal, tá fazendo um personagem excelente, assim, em matéria de interpretação. Vou chegar nas interpretações, ele tá muito bom. Rápido, Então, muito rápido, Cavão, já juro. vou te dar a técnica, para aí. Essa parte de trabalhar essa questão do vazio, ela começa desde o primeiro minuto do filme e vai até o final, quando o cara consegue controlar o seu vazio e, tipo assim, deixar ele quieto para poder o mundo continuar coexistindo. Fala. Não, só, então, tu mencionou o ator que faz o Sentinela /Vazio /Bob. É o Lewis Pullman, filho do Bill Pullman. Bill Pullman, para quem não lembra, é o presidente dos Estados Unidos no Independence Day. Então é um dos papéis mais famosos dele. E o ator, o Lewis Pullman, o guri é esse que fez o Sentinela /Bob /Vazio, ele também é o Bob no Top Gun Maverick. Ele é sempre o Bob Verso. E eu acho que ele no filme entrega muito bem, porque ele tem que fazer em momentos um personagem bobalhão, que é o Bob. Ele tem que fazer o Sentinela, que é um cara tipo assim, ó, um deus, um semideus, tanto que ali quando ele tá com aquela batalha com a Val e a Val manda eliminar todos eles, ele olha e diz assim, não, peraí, por que eu vou eliminar eles? Eles não são uma ameaça pra mim. É. Eu não É que eu preciso matar eles. Eu não achei Entendeu? boas transições de Bob para Sentinela, não achei. Tá, são muito boas. E no vazio tá, aquela caracterização, já falando do CGI que tu tocou, se tu pega lado a lado, infelizmente a internet não me ajudou com uma imagem boa, então eu vou deixar na imaginação de vocês. Lado a lado, o próprio gibi, porque o Sentinela teve um gibi e uma linha de história completa dele. O próprio gibi do Sentinela com o que foi feito ali no filme, cara, tá perfeito. Aquilo tá uma caricatura de quadrinho. Eu entendo que foi essa ideia por trás do diretor de arte, deixar como se fosse um quadrinho, e foi feito de qualidade, entendeu? Aquilo ali era para representar o quadrinho e foi. Outras coisas que o filme deixa bem montado. É para referenciar o vazio, é para referenciar essa parte negra da história. Inclusive, a ideia de as pessoas serem transportadas para o vazio e ficar só a sombra, isso foi tirado de uma referência da Segunda Guerra Mundial, quando a cidade de Hiroshima e Nagasaki foram atingidas pela bomba atômica e, em alguns casos, as pessoas simplesmente desvaneceram e ficou só a silhueta da sombra em alguns prédios. Então, isso é transportado de lá. E a resolução, que é o discurso no Júdice, se o Diogo me permite, aqui eu vou usar a frase dele, Naruto são 700 episódios de discurso no Jutsu, mas me agrada muito mais, até porque não tinha como fazer uma resolução melhor. Os Thunderbolts não iam vencer o Sentinela na porrada, então a resolução tinha que ser aquela. Eu me agrada muito mais um discurso no Jutsu, né, bem feito, porque eu acho que foi bem feito, eu acho que ficou bem resolvido, do que tirar poder da bunda, como no caso do Dragon Ball Z, que apanha, tira poder da bunda e vence. E aí me agrada muito menos. Mas antes que qualquer um me cancele e fale, eu gosto de Naruto e gosto de Dragon Ball Z, tá? Não me cancele, por favor. Tô dando como exemplo aqui, para caso tu tenha na tua mente, Não, tá, o que é um, o bom. que é outro, tu pode pegar desses dois animes aí. Eu queria só uma rápida contra-argumentação. Eu, em nenhum momento, eu acho que tu tem razão. Se eles tirassem poder do DRE, não ia ficar legal. O que eu teria achado mais adequado é dar uma nerfada no Sentinela. Como vários outros personagens da Marvel já foram nerfados ao longo do MCU. E aí, em algum momento, eles trabalharem em equipe, ou se ele tivesse alguma fraqueza, tipo uma Kryptonita. Entendeu? Para mim, teria ficado uma resolução melhor.
Eu entendo a posição de vocês, respeitosamente discordo. Não acho que seja uma questão de certo ou errado. São opiniões, são posições. Eu acho que os argumentos até agora estão muito bons. O David Harbour entrega um baita personagem. O Red Guardian não tem como ser outro senão um bom alívio cômico. E o David Harbour faz isso, sim, É um baita espetacular. ator. Ele nasceu para aquele papel e tá muito bem. O Bucky, pô, agora me dá um branco o nome do Sebastian rapaz. Stan. O Sebastian Stan, obrigado. Stan. Sebastian Stan mostrou a evolução dele como ator desde como ele começou lá no primeiro Vingador até hoje. E ele tem um momento ali no meio do filme Exterminador do Futuro 2, que ele pega a shotgun e atira, e é fantástico. Aquela Eu falei cena pra de Aline- batalha ali é muito boa. Isso é uma não foi referência muito boa. combinado. Isso não foi combinado, cara. Não. Tu também. Eu tava no cinema e falei pra Aline, mas isso aí tá uma vibe de Terminator. Terminator 2 é tudo. E dá uma vibe bem daquela batalha que ele fez contra o Nick Fury, né? No Soldado Invernal, que ele usa a mesma arma, inclusive, para bombardear os veículos. E os Novos Vingadores são os nêmesis dos Vingadores. A Valentina virou. Acertei, Valentina? Virou o nêmesis do Nick Fury, ou o Nick Fury da Shopee, como meu irmão ia preferir colocar. E cada um dos personagens meio que viraram nêmesis dos personagens que então eram Vingadores. Tem todo o ingrediente Marvel nesse filme. Eles começam lutando entre si, eles têm que se unir sem querer. Tudo que aconteceu no Vingadores de 2012. Eles começam lutando entre si, eles têm que se unir sem querer contra um inimigo comum, eles encontram uma forma de vencer esse inimigo de uma maneira meio aleatória, entre aspas, no caso do Vingadores 2. Inclusive, esse paralelo é mostrado no filme. A Batalha de Nova York que acontece no Vingadores de 2012, aquela cena icônica deles reunidos em círculo e a câmera mostrando dentro deles, é em cima daquele viaduto que está sendo mostrado no filme dos Novos Vingadores. Ele mostra a cena, tem um viaduto atrás deles. É o viaduto onde os Vingadores estavam. Sim, que ele dá acesso Mostrando ali que pra eles são- Grand Central Station, lá no centro de Manhattan. Mostrando que eles são uma equipe que podem não ser os Vingadores, mas são a equipe que estão entrando em cena agora. Estão substituindo os Vingadores. E para temperar isso aí tudo, a gente tem a melhor cena pós-crédito desde, sei lá, o Homem-Aranha sem volta para casa, mais ou menos, eu acho, não tenho certeza. Mas é a melhor cena pós-crédito. Fazia tempo que a gente não via uma cena pós-crédito raiz, assim, com informação, com conteúdo, que deixa aquele gosto de, pá, agora sim. Então, cara, pra mim, deixa tudo que um filme da Marvel precisa ter. Um bom roteiro bom estruturado, uma boa história, uma boa participação de todos os personagens, uma enquadração bem de todos os personagens e um final que deixou, assim, conexões e ajustou tudo do mundo da Marvel. Nada, tu gostou tanto do Wolverine e Deadpool? Porque ele tem muito fanservice, e eu não tô aqui dizendo que é um filme ruim, foi um filme que particularmente não me agradou, eu fui o contrário da bancada naquela oportunidade, só que ele é virado em fanservice. E tem muito pouca história. Esse aqui é exatamente o oposto. O fanservice dele tem alguns momentos que serve bem e tem muita história. Então, embora eu respeito a tua opinião de discordar e de dizer que tu não gosta do filme, ele não merece nota 6 em nenhum lugar. Porque ele é um filme, sim. Bom, pode não te agradar e tá tudo certo. Como o Deadpool não me agradou, e eu ainda assim acho que é um 8, tá? Não, e eu sei de Mas gente que ainda achou assim, Deadpool Wolverine uma porcaria. não foi o caso. Só um filme E que não não me é. agradou, só isso. Então, o Thunderbolts tem o seu valor na história da MCU. É o melhor filme desde Spider-Man No Way Home. É o melhor filme da Marvel desde lá pra cá. Então, tipo assim, é uma grata surpresa e é a grata surpresa de 2025 por todos esses elementos que eu falei. Eu deixei algumas coisas para os guris também trabalhar melhor aí. Bom, eu tenho certeza que a gente não tá mais vendo os filmes da Marvel como eles merecem ser vistos. E a Marvel já vem tentando mostrar pra gente em vários pontos, em alguns heróis isso é possível, e em outros não, porque não faz sentido. Mas a gente viu recentemente no Demolidor questões, né, tipo, do Fisk com a esposa sobre problemas no relacionamento, né, constando uma psicóloga, claro que ela fazia parte da trama. E agora a gente vê uma questão muito forte que fala sobre depressão. E a depressão, ela atinge até o super-herói, até o antagonista, até o anti-herói, né?
E a mensagem fica bem clara no filme. E a mensagem da depressão, do vazio, seja lá como for, ela é parte da trama e ela não foge do que é o assunto. E isso mostra que é muito bom. A Marvel tá tentando, e eu acho que não só tentando, quando ela consegue fazer um filme de super-herói, mas passar uma mensagem além do filme, ela consegue abordar muito mais pessoas e trazer mais pessoas. A gente está vendo o MCU sendo remontado depois de muitos problemas que vinham acontecendo. E a gente presenciou isso porque a gente é nerd e a gente acompanha tudo que a Marvel entrega pra gente. Então tem vários pontos. O Nado falou em nerfar o Sentinela. Nerfar o Sentinela pra quê? Se ele tava lutando contra pessoas comuns, que eram tiro, soco, facada e pontapé. Não tinha poder, não tinha raio, não tinha martelo, não tinha nada. Tu vai nerfar ele pra quê? Só ficou claro que o que ele tem de poder contra seres humanos era aquilo ali. E ele não precisava mais do que aquilo ali. Nerfar ele seria transformar ele no Bob, o que ele já era. O Bob apanharia deles todos. Porque o Bob é um cara comum com um problema depressivo que buscou ajuda e que achou que ir para uma clínica lá tentar ser uma pessoa diferente e aparecer para o mundo daria certo. E deu. Então não tinha sentido tu nerfar simplesmente um semideus que lá na frente a gente vai com certeza ver ele peitando gente grande, né? Ou sendo peitado por gente grande. Essa é a realidade. Então é mais um ponto que eu acho que o filme é muito bem construído. O vilão, que é ele mesmo, né? Ele vai de pessoa comum para herói, que o Sentinela teoricamente seria o herói, pro vilão, que é o vazio. O vazio é muito bom, cara. O vazio é muito bom. O momento do vazio é um momento que o cinema todo tá em silêncio, tá todo mundo apreensivo, a voz dele muda pra uma coisa assim realmente escura, e aí tu fica preso naquela imagem das pessoas simplesmente sumindo, virando sombra. E aí tu fica assim, meu Deus. E aí tu vê a Helena indo de frente àquilo, tipo assim, cara, eu vou enfrentar isso, sabe? Então ela é mais uma virada de chave. Eu acho que jamais ela venceria a Scarlett Johansson, que é a nossa Viúva Negra, né? Mas, cara, hoje ela é a Viúva Negra. E eu acho que ela tá sendo tão boa quanto. Eu acho que tanto que ela vem da mesma escola, né? E por vezes passa ali o que ela passou quando criança até chegar onde chegou. E o quanto ela não queria ter passado aquilo ali, né? Inclusive é uma cena muito pesada, porque tu vê que é ela trazendo uma amiga pra ser morta, né? Então, tipo assim, porra, olha quantos componentes eu trouxe do filme pra gente, né, olhar com outros olhos e entender toda a mensagem. Eu respeito que o Nado, acho que o filme é uma nota 6, mas não condiz nem um pouco com os critérios dele mesmo, que é um cara que tem muita visão dos filmes. É um cara que preza muito por essas coisas de roteiro e tal. Talvez ele tenha ali uma questão de gosto pessoal e tá tudo certo. A gente tá aqui exatamente pra isso, pra falar, rir, conversar e respeitosamente um discordar do outro. Eu tenho vontade de dar uma tijolada no Leandro, hoje eu tenho vontade de dar uma tijolada no Nado e tá tudo bem, pra distribuir tijolo pra todo lado, né? Pra não dizer que eu distribuo tijolo só pra um, eu vou distribuir tijolo só pra outro. Mas 6 não tem como. Esse filme teria que ser, assim, ó, no mínimo, no pior cenário, 7,5, né? Então esse é um ponto. Sobre os Thunderbolts, os novos Vingadores, faz sentido. Faz sentido. Eles estão reerguendo a Torre dos Vingadores, né? Porque é onde eles estão de novo, junto com a Valentina, que é uma personagem sensacional dentro do filme. Ela é sensacional, extremamente estrategista. Ela é uma antagonista do Nick Fury, assim, ó. Escrita, muito boa. E a gente vai ver ela lá na frente, com certeza do lado dos Vingadores, dos Thunderbolts, sejam lá o nome que for dado, né? Então, ela é muito boa pra história também. Primeiro ela começa querendo matar, né? Depois ela acaba usando a favor dela a chance de, tipo assim, ó, pra eu não ser presa, pra eu não ser impeachmentada do meu cargo, eu vou lançar os novos Vingadores. Pá, entendeu? É eles. Porque ela tinha perdido a Sentinela, que era a arma dela. Então tu vê que mais uma vez é bem construída a história, né? Quando o Nado diz, os heróis ali não tem como comparar com o Hulk, claro que tem, porque lá no início, quando a gente viu os Vingadores serem construídos, também eram heróis individuais que cada um tinha os seus problemas. O Homem de Ferro tinha os seus problemas, né? A gente sabia lá da maneira dele ser egocêntrico e tal, enfim. O Thor que passava problemas com o pai, perdeu o manto, aí um Capitão América preso num passado, de um futuro, ou no futuro de um passado, né? Um Hulk que também não queria ser o que era, e aí eles se juntam e viram os Vingadores. Então, transformar esses personagens em novos Vingadores
Faz muito sentido também. Faz muito sentido. Óbvio que não serão eles que vão liderar tudo lá na frente. Não vão, a gente sabe, eles não têm poder pra isso, né? Mas ficou bem construído, ficou um grupo bem legal. O Red Guardian lá é sensacional, cara. Ele é sensacional. Ele dá, além do alívio cômico, aquilo que tu espera, que é a liga. Pra tu dar uma liga numa receita, tu precisa de alguém que dê a liga. Ele era o cara que acreditava, ele era o cara que queria, ele era o cara que não desistia, ele era o cara que era Thunderbolts, né? Então, fica bom também. E pra encerrar, pra dar a palavra pro Nado, a cena pós-crédito era tudo que a gente queria. Eu já tinha tomado spoiler dessa cena pós-crédito, pra mim tava tranquilo, eu não tenho problema com isso. Mas bem tranquilo. Não, bem tranquilo. Eu já tinha tomado spoiler das 2 cenas pós-crédito que se confirmaram, né? A primeira é muito engraçada do Guardião Vermelho e é mais um momento de tela pra ele, né? Pra ele poder ser quem ele quer ser, um herói reconhecido, né? E ele acaba não sendo reconhecido pela mulher ali, entendeu? Tanto que ele diz, sou eu na caixa. E depois a cena daquilo que a gente tá esperando, que é a introdução do Quarteto Fantástico. Aí foi o que eu disse pros guris depois. Eles chegaram. E chegaram em que momento? O que que tá acontecendo da onde eles vêm pra onde eles chegam? Sabe? Quem vai receber eles? Quem eles vão encontrar que agora a gente vai ver no filme? Será que nós vamos encontrar no filme do Quarteto Fantástico os Thunderbolts? Será que aquela cena ali vai se passar e vai ter um... Entende? Cara, tudo se liga. Então, cara, o filme, literalmente, assim, ó, pra mim, ele tem nenhuma ponta solta, nenhuma ponta, tudo resolvidinho. Ah, tem um ponto que o Nado tinha pedido, que era a morte de alguém, Realmente, morreu. pontas soltas ele não tem. Pontas soltas ele É, não tem. morreu alguém, que foi a treinadora, que era uma personagem muito fraca, e morreu de uma maneira, assim, ó, sensacional. Tiro no meio da testa, assim, ó, sabe, na moinga, deu no Não, e meio, cedo não no tinha filme, né? como... Eu fiquei surpreso que foi logo assim, sei lá, os primeiros 10 minutos. O quê? Hã? Já havia algumas teorias, até do Peter, falando que pode ser a oportunidade de trazer o treinador, que é um personagem foda, né, do MCU, que é o treinador. Porque a treinadora não era, a gente sabe que ela era uma personagem até fraquinha, tá? Vamos dizer assim. E eu acho que foi bom, encerraram o ciclo dela e mantiveram. O Walker, que tá muito legal, tu vê que é um personagem que, do que era pra série pro que é agora, o que virou esse personagem, tá muito boa a virada de chave dele. A Helena tá sensacional também. O Buck, cara, cada vez mais misterioso. Em alguns momentos tu não sabe se ele vai ser o deputado, se ele vai ser o soldado invernal. Então ele também tá tentando descobrir o que que ele é, em que lado que ele quer estar. O Red Guardian, que é muito bom. Eu acho que ele é muito bom. Ele é, pra mim, o Drax, né? Ele é que nem o Drax lá, entendeu? Um pouco melhor. O Drax foi E, nerfado em relação à versão dele do Gibi. O e Drax do isso, Gibi é e a muito mais Fantasma. esclarecedor. E que, por sinal, eu acho a Fantasma uma personagem muito interessante. Muito interessante e ela pode agregar muito pelo poder que tem, né? De conseguir sumir e aparecer e voltar, enfim. Então, é uma personagem legal. O grupo ficou muito bem escrito. E o Bob, que eu acho que lá na frente a gente vai ter alguma surpresa. Não te duvido que nós iremos ver um embate entre o Bob, que como é que é? O Sentinela, Sentinela. contra o... Como é que é o nome lá do Dourado, lá do Guardiões da Galáxia 3, lá, o... Adam É Warlock. o Adam O Adam Warlock. Adam Warlock. Veremos esse embate. Em algum momento eu acho que veremos um embate parecido. Porque lá do Guardião É da briga Galáxia boa, hein? 3, esse Adam Warlock também tá treinando pra ser aquilo que a gente espera, como a gente já falou aqui, o Jesus da Marvel, que ele era pra ser o Jesus da Marvel e não foi. E o Sentinela tem poder pra... Olha, imagina uma luta de um contra o outro. Então, Nado, a palavra é tua, fica à Não, vontade. eu só queria fazer muito rápido, uma réplica, para depois já passar a palavra de novo pro Diogo, para desenvolver melhor as opiniões dele, em relação ao que tu disse que esses heróis eles são tão interessantes, eles podem ser tão fortes ou tão legais para ser Vingadores quanto os Vingadores originais. Aí eu vou trazer uma metáfora do futebol, que eu sei que é uma coisa que tu gosta muito, tu entende muito mais que qualquer um de nós aqui, que seria a mesma coisa que dizer que a Sul-Americana é tão forte e tão legal quanto a Libertadores. E não é menos. Entendeu? Tanto é que classifica times menos Mas aí eu vou te qualificados do dizer, que então, os. Então, essa é a minha opinião. Não quer dizer que não seja legal. De novo, né? É legal também, mas, mas sabe? o que eu ia Nível te A dizer e é o nível seguinte, B. Primeira divisão, segunda não, eu divisão. entendi. É isso. O que eu vou te dizer é o seguinte, é que depende do ponto de vista. A gente Tá pode bom. dizer que pro Flamengo a Sul-Americana não tem valor, mas pro San Antônio Bulu Bulu que joga, tem. Tem esse time na Sul-Americana? Sim, senhor, Santo Antônio Bulu Bulu. Pra quem eu fui Entendeu? perguntar, é óbvio que se ele falou, eu não devia ter duvidado. Atlético Bucaramanga que joga, entendeu? Quanto jogou mais cedo.
Tá entendendo? Pra esses caras sul-americanos é Champions League. Ah, sim, pois é, né? Pra fantasma agora, nossa, agora eu sou uma vingadora. Uau, né? Exatamente. Entendeu? É esse ponto. Vamos lá, pessoal. Começando do começo, né? A parte que a gente fala, quando a gente fala do Thunderbolts, a gente pensa que. E a pessoa, talvez que foi pro cinema, já pensava desde o início que ia haver um projeto ou uma série B de Vingadores. Mas a gente começa sendo introduzido com a jornada do herói de cada um, né? A Helena ali se sentindo vazia. O vazio tá em todo mundo. Por quê? E aí depois, lá na frente, a gente vai ver que o poder de não sei quantos sóis explodindo no herói é uma coisa muito legal, todo mundo quer ver, overpower. Mas se tu pegar esse mesmo poder e der vida para tudo que tem de ruim dentro da pessoa, vira o quê? Às vezes não vira um monstro gigantesco, às vezes vira um vazio, que se alimenta do vazio de cada um. E que quando tu cai no vazio, tu vai reviver a tua pior lembrança. E aquilo ali vai te manter vazio. Né? É nada mais, nada menos do que eles claramente mostrarem como funciona o sistema depressivo. Ele se retroalimenta. E quanto mais tu vai somando, vai repassando aquilo ali, e aquilo ali vai tendo poder. Né? Eu acho muito legal a forma como os heróis estão nesse momento, porque tu vê a parte boa de cada um, né? Tipo, eu tô me sentindo vazia, mas eu continuo trabalhando, eu continuo buscando no meu trabalho de Viúva Negra alguma coisa para me preencher. Por que eu vou ponto a ponto, desmistificando não só as opiniões do Nado, mas explicando para o Boteconauta como esse filme é importante dentro do universo da Marvel? Porque tu pega, por exemplo, a Natasha, né, a Viúva Negra, a original, né? Ela tinha ali aquela função do sacrifício para conseguir a joia da alma e não teria volta e por aí vai. Mas a Helena se sacrificou sem saber se tinha volta do vazio. E ela foi igual. Porque ela sabia que de alguma forma alguma coisa tinha que ser feita naquilo ali. Por Aliás, que eu acho ela naquele muito aquele importante? Vai. momento ali. Não, desculpa que tu falou exatamente nesse momento. Vai. Que até ali eu tava achando que realmente o Bob tava matando, tava desintegrando as pessoas. Tipo como o Leandro Sim, falou lá, que realmente é uma boa referência lá, a bomba atômica lá no sim. Hiroshima e Nagasaki. Daí quando ela foi. Aí, não, tá transportando para outro lugar, tá sugando a alma, tem alguma pegadinha aqui. Aí quando ela sumiu, eu tive certeza que tinha algo diferente. Se Deixa eu te mostra. ajudar, Dodo. Vai, Vou né? complementar o que tu estava falando. A própria Viúva Negra original dizia que ela não tinha nada. E o que ela construiu, o que ela conquistou foi essa família que era os Vingadores. Isso aí. Então, a Sala Vermelha faz essa lavagem cerebral com as pessoas que nela participam e deixam elas vazias até que elas conseguem achar o seu senso de pertencimento. O mesmo estava acontecendo com a Helena. E aí mostra a importância do personagem do Red Guardian. Que é ele quem consegue colocar o brilho nos olhos de volta na Helena, como ele É o pai. falou. É o pai. Que é o pai, que é o tema da luz e escuridão, né? Quando ele falou, o brilho dos teus olhos está se apagando, o vazio, a escuridão. E aí, quando ele fala, não, mas eu vejo agora o brilho nos teus olhos de volta, a luz está voltando. E assim que ela É, também consegue ajudar o Bob. como herói, como poder, ele não contribui em nada, ele só faz um coaching ali do time e é isso que ele faz. Ele aguenta um bloco de concreto na paleta, que não faz nada. O cara é um soldado, um super soldado da Rússia, né, da União Soviética, mas é um super soldado. Vamos É, lá. tá louco. Tentando continuar e explicar para vocês, é o seguinte. é, a Natasha traz isso, só que a Helena, por outro lado, ela é uma versão da Natasha que tem as funcionalidades de Viúva Negra, né? Que nem ela fala uma hora ali, eu tenho esses choquinhos, que é o que a Natasha também usava, característico, mas ao mesmo tempo ela é uma versão que quer uma família? Família. Não uma família de heróis, ela quer uma família tradicional. Um pai, uma mãe, a irmã dela, sentados na mesa, jantando. E aquele momento dela com o Red Guardian ali, trocando, dizendo eu precisei de ti. E não de ti, Red Guardian. Não, eu precisei de ti, pai. Que nem é meu pai de sangue, mas eu vejo como sendo pai. Entendeu? E aquilo ali é muito forte. Aquilo ali no cinema, cara. Pô, impacta aquilo ali. Eu, né? Você que tá que me assiste eu gravando isso. Eu não tenho filhos. Os outros meus colegas de bancada têm. E sabe que aquilo ali toca, velho. Aquilo ali pega e aí vai lá entendeu? Então imagina o cara que tá vendo aquilo ali sei lá, meia hora antes de entrar no cinema teve uma discussão com a filha.
o cara vai tomar aquilo ali nos peitos com os dois pés. E o filme traz isso. Eu vou discordar rapidinho do Nado, né? E vou pegar essa fala aí do Leandro, porque ela era originalmente minha. Mas eu acho sim a funcionalidade do Red Guardian mostrando que ele é o paizão do grupo, porque quando tu vê aquela menininha e ele vê que o negócio vai cair, ele sai correndo, pá, o bloco cai, né? E agora nessa versão Thunderbolt, os Novos Vingadores e tal, a gente tem um problema de excesso de soldados. Porque tu tem o Bucky, né, com o segundo Capitão América original, o Red Guardian, tu tem o alemão ali que eu esqueci o nome. A Fantasma. Não, o Soldado soldado. Não. O. Bob, Agente Agente americano. Ah, a gente é americano. O Walker, O agente americano, americano. o Walker. Tu tem ele também, que tem soro. Então, assim, tá Capitão todo mundo com América. soro. Tem o novo Capitão América, agora que não tem soro, mas que tem a tecnologia de Wakanda a seu favor. Então, assim, a gente tá com muitos soldados. Mas tu percebe que ele tem uma função importante. Por quê? Porque ele é o cara que traz pro grupo aquela coisa do não, eu faço em prol da missão, eu sou o novo Capitão América. Só que não, ele é uma versão do Capitão América, mas que faz pela missão. O Capitão América original fazia porque era certo. Então tem uma diferença. Isso não estava sempre de acordo. Então, eu vou fazer porque taticamente eu já montei o plano e a nossa chance de sobrevivência é sacrificando um e a não sei o que, pum. E aí dá um problema pro grupo todo. Ele é, eu vejo ele como uma versão do Capitão América que é sim funcional, mas que tá sempre sem ter aquela coisa heróica. Eu acho que ele tem aquela coisa tática. Né? O Bucky, por exemplo, já é uma versão muito boa ver ele, não só como soldado invernal, mas como político. E é legal ver essa construção dele do tipo assim, era um cara que veio lá de uma guerra mundial pra ser o quão legal é ver ele usando um iPhone. Sabe? Um cara que, tipo... Mas, ao mesmo tempo, aquela controvérsia de chegar pra uma moça e dizer pra ele, quando isso aconteceu, eu tinha 90 anos. E aí pegar e dar um cartãozinho pra ela. E ela fazer assim, eu faço questão. Assim, ela não sabe nem o que fazer com aquilo ali. Então também tem isso, né? A Fantasma, por exemplo, de ser aquela pessoa do tipo, olha, gente, eu passei a metade da minha vida, ou a minha vida toda, dentro do laboratório. Então, se eu tenho a oportunidade de ter esse grupo de desajeitados, eu também quero isso. Porque me parece interessante, né? Então, assim, todo mundo que tá ali tem uma função muito boa, muito importante. Quando tu chega no Bob, ele é exatamente a personificação de toda pessoa que tem problemas, não só com depressão, mas com drogas também, porque diz isso, né, que ele queria isso, e a versão dos quadrinhos diz que ele achou um negócio lá, um tubo de um líquido, não sei o que, ele tomou, e aí deu aquele problema todo, só que potencializou tudo que ele tinha dentro dele, o lado bom e o lado ruim. Né? E quando tu traz essa construção, ele é que nem aquele personagem que fez o Cavaleiro da Lua. Ele é um cara que dentro dele tem três caras. Tem o Bob, tem o Sentinela e tem o Vazio. Né? Na versão dos quadrinhos, ali, eu andei dando uma olhada, o Senhor Fantástico, se não me engano, né? O Do Red quarteto. Richards? Reed Reed Richards. Richards. Ele é um dos melhores amigos do Sentinela. Isso nos quadrinhos, né? Só que ele ajudou a desenvolver uma função que, tipo assim, o planeta não pode saber que existe o Sentinela. Por quê? Porque se souber, vem Sentinela, mas vem o pacote completo. Vem o Sentinela, mas em algum momento, se tu acionar algum gatilho, e se tu der um insightzinho, ele dá brecha, ele alivia, e o Vácuo toma conta. Então, ao mesmo tempo que ele é um dos heróis mais fortes, ele também vai ser um dos piores vilões. Então, tu vai ter a solução pro teu problema, mas depois tu vai ter outro problema. Tanto, não, só um parênteses para lembrar, tanto que o filme mostra isso. O Vazio só aparece porque a Valentina aperta um botão lá que foi feito para acabar com ele. Ele fica desmaiado e quando ele levanta, ele já levanta como Vazio. Ele não levanta mais como Sentinela. Então, tipo assim, uma coisa que eu acho, né, que até o Nado comentou ali, como o projeto Sentinela é um projeto, todo projeto tem o seu ponto fraco. Ele também deve ter, só não ficou explícito dessa vez. Mas em algum momento isso vai aparecer. Qual é o ponto fraco? Porque a Valentina conseguiu. No momento em que ela estava para ser morta, digamos assim, a secretária dela aparece, aperta o botão e ele, pum, desmaia. Então, né, ele também tem um ponto fraco. Tem E ali aí depois ele um fala ali que artigo- eles acham que eu não sou suficiente, que eu não sei o quê, então eu vou mostrar para eles o que é o vazio. E aí ele começa a consumir tudo, entendeu? Que nem o Ultron no What If, né? Tudo é ele e ele é tudo. Ele Tem consome um tudo. artigo que eu li a respeito dos feitos do Sentinela, né? E tem uma parte ali que diz, eu li um ponto específico, né? Que diz que ele conseguiu em algum momento rasgar a realidade com as mãos.
Então nós estamos trazendo também esse cenário. Claro que eu vou pegar o gancho do Leandro ali como uma pessoa que tem propriedade para falar sobre isso, tá? Dessa função do discurso no Jutsu, que a gente traz lá do Naruto, que tem 700 episódios de discurso no Jutsu, mas foi eleito um dos melhores animes de vários anos seguidos, e eu acho que é um dos melhores já feitos. Por quê? Porque ele traz isso numa relação, mais ou menos, que tem momentos que não tem como vencer desse jeito, mas tem outros momentos em que uma pitada disso faz funcionar o roteiro. Então, assim, ele, num determinado momento, ele faz a função de Bob, que é estar na equipe meio tipo, hã? O que aconteceu? Como é que é? Em algum outro momento ele se posiciona como o herói, mesmo, tipo assim, tá, não, beleza, agora só eu resolvo, eu vou lá e vou resolver. Só que se der um problema e esse gatilho, essa chave virar, aí é vazio, aí é. E eu trago até um gancho, partindo para um plano rapidamente especulativo, de que dentro do vazio não existe nada. Existe muita coisa. Não só o vazio de cada pessoa. Pega um gancho rapidinho ali lá na versão do filme do Venom. Dentro do vazio não existia nada. Antes da luz era tudo calmaria. E nessa calmaria dormia nu. Existe coisa dentro do vazio. Né? E outra, a gente traz também dentro da construção das entidades da Marvel, que tem a eternidade. A eternidade apareceu no filme do Thor Love and Thunder. Quem é que é o oposto da eternidade? O vazio. Então a gente tem oposições. Só que, claro, tu quer comparar um cara como o agente americano com o Sentinela, não tem como. Em algum determinado momento da construção dos quadrinhos, e você botar com a nota também pode dar um Google aí, o Sentinela foi cotado para substituir o Tribunal Vivo, que é simplesmente a terceira maior entidade de toda a Marvel, ficando apenas atrás dos Beyonders e do The One Above All, que é o supremo de todos. Então, assim, não tem como a gente vencer isso, não tem como desenvolver isso, mas ao mesmo tempo a gente está andando por uma trama muito diferente, onde tu tem divergências entre o novo Capitão América e o Bucky. Em momento algum o Bucky chegou e disse que queria ser o Capitão América. O Bucky é o Bucky, o Soldado Invernal, naquela coisa ali, que tem momentos que ele se sente sufocado como político, né? Que aquilo ali cansa ele, aquilo ali estressa ele, ou aquilo ali deixa ele também entediado ao mesmo tempo, né? E aí ele precisa resolver como o Soldado Invernal. Porque ninguém chegou ali quando viu ele na moto e disse, ah, lá vem o Capitão América original, o segundo na linha de sucessão. Não. Soldado Invernal, ponto. É isso que ele é, né? Claro que também tem hoje a ajuda do pessoal de Wakanda. Ah, e aí, beleza, tá chegando o Quarteto Fantástico. O que a gente faz agora? Tem Homem-Aranha, tem Wakanda, tem muita gente, tem muita coisa por vir. E eu acho que a forma como esse filme trouxe tudo isso, guardadas as devidas proporções, foi magnífica e foi maravilhosa. Até essa personagem que faz o oposto aí do Nick Fury também. Por quê? Porque, tipo assim, eu vou usar vocês, mas ao mesmo tempo o Nick Fury era um cara agente que dominava o campo e as equipes táticas. Tinha aquele secretário acima dele. Essa mulher não, é a Val, né? A Val já faz isso de um jeito que ela é os dois juntos. E aí depois tu tem o Rhodes, uma série de outras pessoas que também vão questionar isso. Pô, o cara mete armadura e vambora ver, War Machine. E aí? Então, assim, tu ainda vai ver tudo isso mais pra frente, a gente ainda vai ver tudo isso mais pra frente. Eu acho maravilhoso o filme, a forma como ele foi construído. O Alexei, por exemplo, ele é um cara que ele é um Capitão América frustrado, mas ao mesmo tempo ele sabe a função dele. Ele tá ali pronto pra servir, pronto pra ser herói. Ele tem o que falta no agente americano. Entendeu? Porque aquele ali é pelo tático, ele é pelo certo. O Alex é pelo certo, é pela família, é por manter todo mundo. Tem uma hora que ele grita, Thunderbolts! Essa é a função dele. Né? Não é só manter todo mundo junto, mas é incentivar, jogar lá pra cima. Não tem gente ruim aqui. E isso também é uma coisa que faz oposição ao vazio. Porque se tu estiver sempre no hype, se tu estiver sempre sob controle nas tuas questões emocionais, ainda que tu esteja triste e vazio, como ele estava dirigindo uma limusine, tu ainda pode fazer alguma coisa e estar sempre pronto para lançar essa versão feliz de cada personagem. E mostrar que, enquanto a gente estiver junto, a gente vence isso aí. A gente vence esse problema. E foi como eles venceram o vazio, juntos, né? Trazendo de volta ele. Só que a gente também percebe que o Bob tem que ter sempre essa construção de Bob. Tipo assim, ele tem medo de trazer o Sentinela. Por quê? Porque se o Sentinela vem e a versão do Sentinela dá um piscar assim, ó, e sai aí é vazio. E aí tem que dar um jeito de vencer, e talvez cada vez que ele saia, tenha que vencer de um jeito diferente. Claro que a gente também recebe um convite através desse filme, obrigado Marvel por isso, para visitar os quadrinhos. Como eu fiz.
porque eu tive curiosidade de saber como essa história funciona, da onde veio, o que que houve, para descobrir que o Sentinela teve um gibi só dele, os quadrinhos só dele. Então, pô, é muito legal isso tudo. Essa nova versão que a Marvel tá trazendo para nós, e esse convite que ela tá fazendo pra gente seguir caminhando com ela e conectando isso, né? A gente já tá muito ansioso para ver em que momento o Loki vai aparecer. A gente já tá muito ansioso para ver em que momento o pessoal de Wakanda vai voltar. A gente já tá muito ansioso para ver o Hulk de novo. Então, assim, como isso vai acontecer? O filme do Quarteto Fantástico nem lançou ainda. A gente já pode presumir, e quem e aí, Boteconauta, eu posso dizer para você, quem é diferente do nosso primo Cláudio Leonardo, né, como Leonardo, que não gosta de spoilers, mas quem linka esses pontos pode presumir lá na frente que no filme do Quarteto Fantástico ele perdeu. E aí ele É, teve que vir para outra variante. Vou para concluir. A gente pode presumir que lá o filme do Quarteto Fantástico deu errado, os caras vieram pra cá, e se isso tiver certo, a gente já previu, e mesmo assim a gente tá muito ansioso pra ver esse filme. E os caras, esses diretores, conseguiram basicamente dizer o seguinte: eu vou te mostrar o final do filme, sem te mostrar o filme, e te mostrando o final do filme, eu vou te deixar com mais vontade ainda de ver o filme. Isso é genial, Aí, a nível de marketing, a aí, nível de pois é, cinema. pra mim Isso é não muito pegou. aí que bom. tá, a gente não sabe se a gente viu o final do filme. De repente a gente viu o meio do filme. Entendeu? Pra Então mim não isso é muito pegou. bom. Os caras aumentaram muito mais o hype. Só que o problema é pessoas que não gostam de spoiler e que querem chegar no cinema e ser surpreendidas, o que também traz um problema para o nosso âncora, porque a gente, como produtores de conteúdo, né, a gente produz conteúdo, a gente tem que também estar alinhado com a expectativa da comunidade, dos críticos e estar um pouquinho à frente da maioria do pessoal. Em algum momento a gente vai ter que lidar com spoiler e trazer isso de uma forma comedida ou de uma forma mais extensa, como hoje a gente está trazendo. Então, assim, não tem como às vezes tu querer ser um crítico ou ser um produtor e não tá à frente e não ter o spoiler. Não é à toa que tem versões e tem filmes que tem pessoas que são convidadas para ver o filme primeiro. Então, assim, isso já é, entre aspas, um spoiler, mas tu tá vendo o filme primeiro. Então, assim, de novo, para concluir, acho sim que o Thunderbolts é uma construção maravilhosa. Acho sim que ele traz uma relação de Vingadores de 2012, de Ultimato, traz um pouquinho uma pitada de tudo, mas ao mesmo tempo que dá uma característica para cada personagem. Cada personagem, por exemplo, o Buck não é um Capitão América série B, ele é o Buck, né? A Viúva Negra, a Helena, ela não é uma Viúva Negra Natasha Romanoff, ela é Helena. Por quê? Porque ela tem aquela versão que não é tipo. Às vezes a Natasha era mais firmona, assim, às vezes deixava escapar um pouquinho. Ela não, ela é mais pela família, por querer aquilo ali, por ser mais, sabe? Por às vezes buscar uma ajuda que ela nem sabe se vai vir, mas ela acredita. Então tem Bob, tem. E outra, o agente americano, aquela versão que quer ser honrado, que é pá, mas teve problemas com a família, e aquilo dói nele. Esposa, filho. Então, tudo isso. Né? Acho que essa construção é maravilhosa. Para mim, é um dos melhores filmes. Eu estou muito ansioso para ver o que vem pela frente. E concluindo, junto com o que o Victor disse, mais uma vez, muito obrigado, Marvel. Foi muito bom e foi muito prazeroso ver esse filme. Eu agora estou deprimido pelo vazio na minha taça, né? Mas eu não vi essas metáforas todas que vocês viram e não sei, não me pegou, não achei tão bem costurado essa coisa, depressão, o vazio, não sei o que, o propósito. Um ou outro ponto, um ou outro argumento que vocês falaram agora até, ok, posso não concordar, mas entendo, né? Mas dois pontos que eu queria abordar, que a gente não abordou ainda, um, se a gente já começou a abordar, que é a questão da cena pós-crédito, mas antes de falar da cena pós-crédito, a questão da vilã, eu achei a vilã meio vilã do pica-pau, sabe? Agora eu vou pegar eles, sabe? Eu achei que ela tinha que ser mais séria, mais sisuda. Eu achei que ela estava muito caindo para uma veia cômica, a Valentina Allegra de Fontaine. De Fontaine, né, que ela chama atenção lá na audiência no Congresso americano. Não gostei da postura da atriz. Daqui a pouco, ok, foi a direção que ela recebeu, foi o roteiro que ela recebeu. Então, não vou botar a culpa nos ombros da atriz. Que, aliás, é a mesma atriz, aquela atriz ficou famosa pela série Seinfeld lá atrás, para quem não reconheceu, Seinfeld. a Julia Ela era de Louis-Dreyfus. stand-up e de humor, e ela foi escolhida Isso. para esse papel por conta disso. Porque a Valentina, originalmente dos quadrinhos, mistura os dois. Eu não sei. Então ela tá bem escalada ali. Ela tá bem escalada ali.
E mais a Se tivesse uma ajudante. personagem séria, tivesse chamado, sei lá, eu. É. E a Enfim, não ajudante importa. dela também, muito bobinha, que aliás, aquela A guria Mel. a gente viu numa série que tá no Max chamada Miracle Workers, também com o Daniel Radcliffe. E ela é a mesma personagem. É a mesma bobinha, ajudante ali e tal, meio perdida, né? Também achei meio deslocada. Até falei pros guris que ela lembra, dá os ares, ela lembra a Darcy, aquela ajudante lá da Jane Foster nos filmes do Thor. Então não me agradou muito assim a postura. Não é as atrizes, são boas atrizes, mas não gostei das posturas, da forma como foram escritas e direcionadas as personagens. Achei que elas estão cômicas demais. Podia ter um ou outro momento cômico, mas acho que pesaram a mão na veia cômica nessas duas personagens. Já vou terminar, jogo rápido. Tá, então rebate essa questão, faz a réplica dessa questão antes de eu ir para a próxima questão. Não, toca outra questão. Na verdade, eu quero complementar umas coisas que o Dodo falou sobre o Bucky e sobre Tá. o E a agente questão americano. a cena pós-crédito, aí realmente tem que ver se a Marvel realmente está nos enganando, se ela vai nos surpreender, porque senão, a gente já tinha visto pelos trailers, né, já tinha teoria, a gente, inclusive no episódio que a gente debateu os trailers de Thunderbolts e Quarteto Fantástico, a gente tinha comentado sobre isso, o Lelê falou, tem uma teoria que o Galactus vai destruir o mundo deles, porque a gente vê claramente o Galactus chegando e a sombra do Galactus sobre Manhattan, e eles vão ter que vir para o nosso mundo, não é a mesma realidade, é outro mundo, é outra E realidade, é outra dimensão. o Galactus não dá pra tu vencer no discurso no Jutsu. Não vai rolar. E outra, não vai rolar vencer o Galactus na mão também. Então tem um problema aí. E nem o Sentinela vence o Galactus. Tem mais isso também. Tá, e aí agora vamos lá, só um pouquinho. Desculpa, eu tenho que fazer esse paralelo. Por que não, então, o Quarteto Fantástico tá vindo pro nosso grupo pra chamar um time pra ajudar a resolver a realidade deles? De repente, até o próprio Sentinela linkando com o que o Doro tá falando aí. E daqui a pouco o Red Richards ajuda. Não, tu tem um poder, eu posso te ajudar a tu controlar essa parte vazia e tu conseguir ser o Sentinela e tu vai me ajudar a salvar a minha realidade. Porque se for isso, então, aquilo que a gente já tá juntando as peças do quebra-cabeça. O Galactus vai estar lá, vai destruir o mundo deles, agora mostrou, inclusive fala claramente, antes de mostrar lá não precisava nem ter mostrado o girado 4, porque antes do filme passou o trailer do Quarteto Fantástico e mostra aquela nave com aquele formato. Né? Daí eu já vi, é a nave do quarteto. Daí fala, como é que é? E tem o computador, fala lá para eles na Torre dos Novos Vingadores. Uma nave interdimensional. E na nave interdimensional acaba de entrar na nossa realidade, alguma coisa assim. Não sei se é exatamente essa frase, mas é mais ou menos assim. Detecção de nave não é intergaláctica, é interdimensional. Né? Daí bota lá na tela, mostra a nave, mas o que é isso? Quem são esses caras? Aí gira e tem o 4 lá do quarteto. Né? Em outros momentos, teria sido, puta, que legal, que foda. Pra mim foi, tipo, já sabia, grande merda, entendeu? E aí foi essa qualquer teoria, aquela que já, sim, porque o mundo deles vai ser destruído pelo Galactus, eles vão vir pro nosso mundo. Então, se for realmente isso, se confirmar isso, vai ter sido muito anticlimático. Então, pra responder o Dodo que falou, foi uma das melhores cenas pós-créditos em muito tempo, depende. Se confirmar a teoria que a gente já sabia lá, que o Lelê já tinha trazido para nós, o Galactus destrói, eles têm que vir, eles vão para o nosso mundo e pronto, é isso como ele chegou aqui, vai ter sido anticlimático, não vai ter servido para nada. Se for uma outra coisa, a Marvel está tentando fazer a gente acreditar que é isso, mas na verdade é aquilo, aí ok, aí parabéns para a Marvel, porque ela já fez isso no passado, já conseguiu fazer direitinho, fazer a gente achar que as coisas vão andar de uma forma e o caminho é outro, e aí, beleza, não perderam a mão. Vamos ver, mas num primeiro momento, assim, achei, ok, né? Já sabemos o quarteto, até porque o filme vai estrear daqui a mais 2 meses. E sim, acho bem provável que vai ter alguma participação especial de alguns dos personagens do Thunderbolts no quarteto. E outra coisa que foi um problema também, foi o que eu já tinha comentado no episódio que a gente repercutiu o anúncio da Marvel para os atores que estarão em Doomsday. Também. Já estava lá a cadeirinha do White Russell, que é o Walker, a cadeirinha da Florence Pugh, que é a Yelena, do David Harbour, que é o Red Guardian, né, o Alexei, da moça que faz a Fantasma, que eu infelizmente não lembro o nome dela, é Ava o nome da personagem, não lembro o nome da atriz. Dos 4 lá do quarteto. Então... e não tava o nome da Taskmaster. Inclusive, ela aparecia pouco. Inclusive, no nosso episódio eu falei, aparece vários deles aqui, aparece pouco da Taskmaster. Por que será? Sim, porque era uma participação especial ali. Apareceu, morreu, tchau, foi, já era. Então, são mais alguns dos pontos assim que eu achei que
pra mim, deixaram um pouco a desejar. Eu acho que o filme tinha potencial pra ser bem mais legal, ou se ele fosse bem mais despirocado, bem mais divertido, bem mais. Sabe, quase numa vibe Deadpool e Wolverine, entendeu? Da loucura sabe? Daí ele tenta se fazer sério quando eles não conseguem ser sérios o suficientes, entendeu? Esse é o meu ponto de vista sobre esse filme. Vocês estavam comentando sobre o Bucky, o Dodo falou sobre o Bucky tá tentando se achar nesse mundo, né? Nessa nova, vamos dizer, parte da vida dele que é tentar o mundo moderno. E Nesse fica Brave New claro que World, ele né? se embanana. Fica claro que ele se embanana. Ele tenta falar ali com o congressista durante o evento de caridade que a Val fez, né? Tem uns easter eggs legal ali, vou comentar sobre alguns daqui a pouquinho. E aí o congressista falou, tá, por que tu tá te escondendo aqui falando comigo? Não, porque nesse exato ponto aqui a câmera não pega, não sei o que. Não, a gente não precisa mais se esconder. Ele tem essa veia de, tipo assim, fazer tudo escondido pela sombra, é o jeito que ele opera. E ele se perde, tanto que ele tá comendo um pedaço de pizza ali com uma camisa branca, se suja o braço, e como é que ele faz para lavar o braço? Ele bota na lavadora de louça para poder lavar o braço dele que ele sujou com pizza. Então ele tá perdido nesse mundo moderno. O que ele sabe fazer? Ele sabe lutar, sabe brigar e sabe bater. Então ele volta para esse mundo de briga e ele faz um pouco dos dois papéis. Dos papéis, desculpa. Ele não queria se juntar ao Thunderbolts, ele não queria formar um grupo. Ele queria levar aqueles 4 elementos como prova para destituir a Valentina. Era isso que ele estava tentando fazer. Deixa eu explicar uma outra coisa, Nado, que tu comentou nas nosso grupo no off, que foi aquele final. Ah, mas a Valentina ali estava assim, do nada a gente ficou amiguinho dela. Não. Eu acho que aquilo ali também é uma baita resolução. Porque a Valentina é essa personagem manipuladora, essa personagem que tem contatos, que tem network. Se a Helena fosse ali pro microfone dizer, não, gente, não foi isso que aconteceu, ela é a culpada, foi ela que fez, pipi, papapá, não ia dar certo. Não ia dar certo. E a Helena foi absolutamente esperta, aproveitou o momento e disse assim: não, beleza, agora tu tá na nossa mão, porque nós somos o teu grupo e nós somos o teu testa de ferro, nós somos a tua frente, nós somos a cara do que tu tá fazendo. Então agora tu vai comer nossa mão. Era a melhor solução, a melhor saída que teve ali. Eu achei que aquilo ali também ficou muito bom, bem bonitinho. Depois eu vou complementar com o agente americano, fala nada. Não, só ia falar que eu sei que a minha posição é minoritária, não apenas aqui dentro do nosso grupo de 4 pessoas, mas também geral. A média desse filme no IMDB hoje estava 7,7, a média das notas. 7.7. Em geral, os críticos gostaram, os youtubers nerds como Peter Jordan, Miguel Loquia, entre outros, gostaram. No Rotten Tomatoes também os críticos gostaram, o público gostou. Eu sei que a minha posição é super minoritária, mas é a minha posição. Não, tá tudo E bem. eu tô É dando os meus argumentos. Não é só não gostei porque eu não gostei. Tem outros pontos. Tudo bem, vocês discordam e tá tudo certo. Eu acho até que é bom quando a gente discorda. Eu acho até que às vezes fica chato quando tudo é unânime. E tá tudo certo. Talvez a gente vá ser unânime sobre o Quarteto Fantástico, mas não sabemos. Talvez, não sabemos. É interessante perceber o que foi o vazio, porque o que aconteceu? A Helena entrou no vazio primeiro para tentar salvar o Bob. Porque ela tenta salvar o Bob desde lá do The Vault, do cofre, né? Tá, aí os outros percebem isso e vão atrás para tentar ajudar ela. E aí quando eles se encontram, eles dizem, vai, como é que vocês chegaram até aqui? O Buck fala, o meu passado é bem tranquilo, então foi bem de boa. Só que ele fez o processo de cura dele na série do Falcão e Soldado Invernal. Lá fazendo aquelas sessões de terapia, e lá no final, quando ele diz, eu tô me redimindo aqui e tal, você é uma pessoa que eu tenho que redimir, lá, e coisa. Então, provavelmente ele passou pelas salas ali do vazio mais rapidamente, porque ele já tinha feito esse processo e ele também ajudou a contribuir no processo dos outros. É interessante perceber que do agente americano, para ele doía mais ele ter perdido a fama e ter perdido a posição dele do que a família. Porque a lembrança dele, ele não tá prestando atenção no filho porque ele tá olhando no celular que, tipo, ele deixou de ser o Capitão América, ele deixou de ser o quê, lá e tal. Era o que mais doía nele naquela cena, embora a família aparecia também. Então, tipo, mostra que ele precisava desse momento também de se achar como equipe, como momento de pertencimento dentro do grupo. O cara é um militar, então para ele grupo é tudo dentro de uma vida, né? E
Então, por isso que ele acabou se vendendo pra Val. A mesma coisa que ela manipulou a Helena, a mesma coisa que ela manipulou o Fantasma. E eles acabaram se juntando por acaso e agora estão formando os Novos Vingadores, sendo membros aí de cada um dos Novos Vingadores. Então, como a gente viu, a Marvel nos enganou na história do Thunderbolts. A gente imaginava que ia ser uma coisa e foi outra totalmente diferente. Foi uma grata surpresa. Então, a gente pode esperar que a gente vai ser enganado também pelo Quarteto Fantástico. Uma coisa que nós discutimos no carro, Nado, só para dar o ponto para ti, é que a Marvel, até esse anúncio, do qual a gente fez um episódio, escuta aqui para nós o nosso anúncio sobre o casting do Doomsday, a Marvel fazia tudo em segredo e ainda assim tinha um monte de leaking. Né? Tinha fotos de bastidores, fotos de gravações, de locações, e aparecia fulano, aparecia ciclano, lá e tal. Dessa vez eles tentaram usar uma forma diferente. Foram lá e anunciaram. Não, galera, no filme vai ter essa galera aqui, ó. Entendeu? O que eles estão fazendo com isso? Estão dando pano pra manga para toda essa galera que faz muito bem conteúdo, né, sobre a Marvel, para continuar fazendo conteúdo, para continuar aumentando e mantendo hype. Ah, mas é spoiler. De certa forma é spoiler, mas eles não vão entregar tudo. Assim como eles fazem trailers perfeitos até hoje, que a gente acha o trailer e parece que viu o filme todo, mas não viu. A gente sabe o que vai acontecer. Trailer que a gente parece que viu o filme todo é na DC, que a gente viu o trailer do Flash e já tinha visto o filme todo do Flash e viu o trailer. Entendeu? Tomara que os trailers do Super-Homem também engane um pouco a gente, né? Enfim, então a Marvel tá nos enganando, pode ter certeza que, tipo, do que vai acontecer no Quarteto Fantástico, baseado nessa cena escondida que a gente viu e no que a gente tá vendo nos trailers, nos novos trailers, no trailer 1 e no trailer 2, cara, eles estão nos enganando, entendeu? Lembrem do Endgame. Todo mundo sabia no Endgame que eles vão dar um jeito de desfazer o estalo do Thanos, ele vai ter viagem no tempo, vai ter recuperar as joias, lá. A gente sabia que isso tudo ia acontecer, que ia se resolver e que todo mundo ia voltar. Mas a gente não sabia que a Viúva Negra não ia voltar de vez ali, a gente não sabia que o Thanos ia perder a cabeça em algum momento, entendeu? A gente não sabia um monte de coisa. A gente não sabia que o Capitão América ia levantar o Mjolnir, entendeu? Então esperem que coisas boas vêm. E é isso que me deixa muito agradado nesse filme, porque ele consegue fazer uma construção de história boa, que funciona uma história sozinha, mas que também é uma grande ponte do universo da Marvel para tudo que vai acontecer agora no futuro. Lembrando que esse episódio conta com o valoroso apoio de Ponsone Odontologia, há mais de 40 anos o melhor cuidado e carinho com a sua saúde bucal, na Zona Norte e na Zona Sul de Porto Alegre. Aqui no QR Code você vai achar um mapa para encontrar o consultório, tá ali o telefone, tá aí o contato com a doutora Aline Ponsone. Com o apoio de Ponsone, vamos encerrando o episódio. Obrigado a você que assistiu até o fim, que acompanhou os nossos debates, concordando, discordando. Manda a sua opinião também. Estamos no @Papo Sem Boteco no YouTube e no Instagram. Um forte abraço e até o próximo episódio. Muito obrigado, prezado ouvinte do Papo Sem Boteco. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Como a gente sempre diz, vá no cinema, veja o filme, veja 1, 2, 3, 4 vezes, tire suas próprias opiniões. Concordem ou discordem da gente, acompanhem com a gente aqui tudo de informação do mundo nerd, de filmes e séries que a gente gosta, que a gente acompanha. Aproveite aí esse outono que está começando a fazer um friozinho para tomar um vinho, para se aquecer numa lareira. Um forte abraço e até a próxima! Queridos boteconautas, obrigado por participar conosco. Continue mandando as suas sugestões, críticas, elogios. Nos sigam lá no @Papo Sem Boteco. Se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, dá aquele curtirzinho também para dar um apoio pra gente. É sempre importante a gente ter o feedback de vocês. Voltaremos a falar de Marvel, voltaremos a falar de vários assuntos, porque o nosso podcast não termina por aqui, ele não cairá no vazio. Nos vemos numa próxima e até lá. Está entrando no nosso canal através de meios interdimensionais a sua opinião. Então, ouvinte do Papo Sem Boteco, deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, fique com a gente. A gente logo volta juntos, como um grupo de desordenados que não tem papo, mas que tem muito boteco. Opa, que não tem boteco, mas que tem muito papo. Que não tem muito, mas tem muito. E tem muito ouvinte, tem muito boteconauta junto com a gente. Fique conosco e até lá!